three dots, live on Facebook, a page you it's 4 manage. o'clock, so. Yeah, okay, here we go. Help, Okay. help. Let's see. Okay, better no more jokes now. Okay, I'm just gonna go live now. Okay. Yeah, you're live. Hare Krishna. Obrigado a todos vocês que estão assistindo. Eu resolvi falar sobre este tópico, discurso político entre Vaishnavas, porque, quero ser completamente honesto, eu fiquei surpreso, fiquei um pouco chocado vendo o tipo de diálogo que acontecia entre bons devotos. Então, eu notei alguns pontos e eu vou proceder a explicar meu ponto de vista. Eu achava que era meu dever, pelo menos, explicar aos devotos esse ponto de vista, porque obviamente eu acho que é válido, senão eu teria que mudar meu ponto de vista e obviamente todo mundo tem que decidir se aceita ou não aceita. E todo mundo vai continuar com a sua vida. Talvez o primeiro ponto é que o discurso político pode ser elevado, filosófico, inteligente e também pode ser algo selvagem, como sabemos, no mundo em geral. Pessoalmente, eu considero que a filosofia, como o Prabhupada disse, que a religião... eu tenho um pouco de cabelo, porque devido ao coronavírus, não estou deixando ninguém me tocar para cortar o cabelo, por isso. Mas Prabhupada insistia que somos um movimento com equilíbrio bem saudável de religião e filosofia. E dentro da filosofia existe a filosofia política. Prabhupada mesmo fala mais ou menos frequentemente da filosofia política védica, ele fala de monarquia, ele fala dos deveres de um rei. Existe o fato também que a monarquia Vaishnava ou Védica não era monarquia absoluta. O rei também estava sob e não em cima de as leis, a constituição da sociedade. E em sânscrito, para dizer lei, a palavra é dharma. Obviamente, a palavra dharma tem vários significados, mas um significado importante, inclusive um significado central no Mahabharata, da palavra dharma é lei, direito. E por isso, uma vez que Mahabharata é Dharma Shastra, uma escritura dedicada a Dharma, explicar e demonstrar através da história Dharma, podemos dizer que dentro da nossa cultura, digamos, filosófica ou intelectual, dentro da cultura Vaishnava,
a filosofia política também tem muito a ver. Agora, por vários motivos, eu acho que os motivos são importantes, o senhor Chaitanya não falava muito, falava pouquíssimo da filosofia política. Então, eu acho que se nós tentamos entender por que no Mahabharata, por exemplo, fala-se muito de filosofia política, mas na missão do Senhor Chaitanya, na vida do Senhor Chaitanya, fala-se muito pouco de filosofia política e eu acho que podemos entender algumas coisas. O motivo é óbvio, que o Senhor Chaitanya vivia neste mundo e pregava durante um tempo histórico em que a maior parte da Índia, pelo menos a Índia do Norte, era controlado, a Índia era controlada pelos muçulmanos. Então, falar de política quando você está governando por os muçulmanos era, bom, não quero dizer perigoso, porque o Senhor Chaitanya é Deus, não existe perigo para ele, mas para seus seguidores, para seu movimento, era muito perigoso. Temos um bom exemplo de Haridas Thakur, que o governo tentou matá-lo. Então, numa boa parte da Índia, talvez a maior parte da Índia, durante a vida do Senhor Chaitanya, era extremamente perigoso falar de política, ou criticar a política vigente em algum lugar. Mas tem outro motivo também, porque um ponto óbvio é que o Senhor Chaitanya escolheu aparecer num período histórico em que não se podia falar muito de política. Chaitanya Mahaprabhu é Deus, ele pode aparecer em qualquer momento histórico, mas ele decidiu aparecer num período histórico específico, no qual era quase impossível falar muito de política e ele falava quase nada de política. Então, por que o Senhor Chaitanya fez essa escolha? Um motivo eu acho que é óbvio, e estamos vendo agora, porque a política é a dimensão mais apaixonada e mais violenta da cultura humana. Se diz que os brahmanas, os bons brahmanas, estão em bondade e sattva-guna, os kshatriyas em paixão pura, os vaishyas, paixão e ignorância, os shudras na ignorância. Então, a vocação mais apaixonada neste mundo é a vocação política. E por ser a dimensão mais apaixonada, é também a mais violenta. Porque é interessante observar que a violência é quase completamente proibida nas outras 3 varnas. Claro que sempre tem o direito à autodefesa, então pode ter algo de violência em certas circunstâncias especiais, mas em geral a violência é um aspecto especificamente da política. Violência do Estado contra os criminosos em tempos de guerra. Então, quando o Senhor Krishna apareceu 5.000 anos atrás, ele era, num sentido especial,
bastante violento. Mesmo Vrindavan, sempre claro que na autodefesa, nunca, assim, Krishna nunca era agressivo, mas violento sim. Mesmo Vrindavan, todos os yogis demoníacos enviados por Kamsa. E quando Krishna saiu de Vrindavan, em vez de matar um demônio aqui, um demônio lá, como Putana, ou Trinavarta, Keshi, Denuka, etc., que era mais ou menos um demônio aqui, outro lá, mas quando Krishna saiu de Vrindavan, ele começou a matar por milhares. Por exemplo, a batalha com Jarasandha, extremamente violenta. Então, os próprios passatempos de Krishna, durante a maior parte da sua vida, os passatempos mostram muita violência. Mas o fato que nos passatempos do Senhor Chaitanya, vemos a ausência de violência, tanto assim, nos passatempos do Senhor Chaitanya não existe violência. Só um caso que uma bandeja cai na cabeça de um budista patife, que ele não morre, mas levou um susto. Então, além dessa bandeja, ninguém morre, não tem violência. E também, o Senhor Chaitanya não fala de política. É muito interessante as duas coisas. Um avatar importante, Krishna mesmo, que não fala de política e não manifesta violência nos seus passatempos, violência, e não manifesta violência. Agora, comparando o avatar de Chaitanya e de Krishna, podemos ver isso. Então, e o que fazemos agora? Porque nós somos, obviamente, seguidores do Senhor Chaitanya, mas, ao mesmo tempo, estamos absortos nos passatempos de Krishna. E a política é a única dimensão social na cultura védica que permite essa violência regular. Então, qual devia ser nossa atitude? Eu diria que, uma vez que nossa situação é diferente, vivemos numa era democrática, em que o próprio povo tem que votar e essas coisas. Sabemos da corrupção, mas então, num sentido, alguém pode insistir que é nosso dever alertar o povo, educar o povo para que eles votem em pessoas qualificadas. Então, é nossa responsabilidade, vendo os governos absurdos hoje em dia, é nosso dever treinar as pessoas ou iluminar as pessoas sobre a melhor forma de governo ou quem seria um bom líder político no seu país. Isso, então, eu estou colocando, como se diz, sobre a mesa alguns pontos de referência históricos, filosóficos. Então, eu gostaria de adicionar outro ponto histórico relacionado diretamente com a ISKCON, a nossa sociedade. Isso é que, como sabemos, na primeira geração, nos primeiros anos da ISKCON seguia o padrão, seguia
a tendência histórica de outras novas religiões ou novas manifestações de uma religião, como, por exemplo, no caso do movimento de Jesus, na primeira geração, ou a primeira geração do budismo. E esse exemplo, ou essa tendência histórica, socio-histórica, é que quando tem um movimento carismático, um movimento que segue um líder carismático, como Buda, como Jesus, como Prabhupada, frequentemente na primeira geração, o movimento toma uma forma mais ou menos monástica. Porque nos três casos de Buda, Jesus e Prabhupada, é interessante que nos três casos temos um líder avançado que está desapegado do mundo, um líder completamente dedicado à sua missão e que renuncia sem muito problema tudo que seja gozo dos sentidos. E uma vez que na primeira geração de um novo movimento assim, estamos dizendo novo no sentido sociológico e não filosófico, que na primeira geração os seguidores querem seguir o líder, viver como o líder, fazer o que ele faz, não fazer o que ele não faz. Tem essa pressão natural na primeira geração do movimento. Então, por isso, tanto no movimento de Buda como de Jesus, de Prabhupada, na primeira geração, todo mundo segue o líder carismático e todo mundo tem uma vida mais ou menos monástica. Assim como no início, que tem que viver no templo, que a vida familiar não é boa. E essas coisas típicas da primeira geração. Mas, então, a imaturidade dessa fase é óbvia, mas tem uma parte boa que, pelo menos nessa fase de um novo movimento, todo mundo segue ou tenta seguir estritamente, de evitar contato com o mundo material. Agora a ISKCON no Brasil e em outros países tem muito mais maturidade, movimento bem mais maduro. Porém, essa maturidade é também, como se diz, uma espada de dois gumes. Porque uma manifestação dessa maturidade, que é real, é que os devotos estão bem mais integrados na sociedade externa, porque numa sociedade mais madura, a maioria das pessoas tem família, se casam, tem filhos, tem que trabalhar, tem que pagar as contas. Então, isso é maturidade, mas é uma maturidade que também envolve muito mais contato com o mundo material. Muito mais contato. E com esse grau bastante elevado de contato com o mundo material, é também natural que muitos devotos são afetados por essa associação e começam a ver muitas coisas através do lente do mundo material e não das escrituras. E então uma espada de dois gumes. Uma manifestação dessa tendência socio-histórica de se integrar bem mais no mundo é uma tendência forte, como podemos observar, de se envolver na política. Inclusive de colocar em cima de etiqueta Vaishnava, ou em cima de
outras considerações, a paixão política. Como eu disse, que é o aspecto mais violento de qualquer sociedade, e também da sociedade védica. Então, eu acho, segundo meu ponto de vista, que estamos vendo certas manifestações dessa tendência a adotar as normas do mundo fora da ISKCON, e algumas normas são boas, como, por exemplo, entre pessoas cultas, entre pessoas de certo nível, no mundo externo, as mulheres são bem tratadas, obviamente, entre pessoas de educação, que as mulheres recebem um certo respeito, às vezes mais do que recebem em certas comunidades, assim chamadas comunidades Vaishnavas. Nem todas, porque as comunidades são diferentes, algumas são iluminadas, outras são bastante escuras nesse aspecto. Mas, então, a influência do mundo externo não é totalmente positiva, nem totalmente negativa. Eu acho que temos que ver em cada caso se a influência material nos devotos é positiva ou negativa, ou mistura. Neste caso, do discurso político que tenho observado no Brasil, eu diria que pode ser que existem certos benefícios, ou certa relevância, ou uma preocupação saudável com o bem-estar do povo em geral. E alguém pode argumentar que tem certos aspectos positivos, mas eu acho que nenhuma pessoa racional pode negar, são alguns aspectos negativos. E especificamente a tendência de esquentar muito e de quase ver outro Vaishnava, mesmo um bom devoto, quase como inimigo. E não só inimigo de você mesmo, mas inimigo da sociedade, uma pessoa que vai destruir a sociedade se muitas pessoas pensam como esse devoto pensa. E como manifestação dessa atitude bastante mundana, é um nível de acho que nem posso dizer diálogo, mas de comunicação, vamos dizer, violenta, insultantes e com muitos insultos e um sarcasmo não gentil. Agora, eu não quero que meu ponto seja confundido. Eu não estou dizendo que um Vaishnava não pode ter uma opinião política. Por exemplo, um Vaishnava pode pensar que realmente para o bem-estar do povo é necessário uma certa mudança política, ou é necessário se opor a certos líderes que realmente são perigosos para a sociedade. Um Vaishnava pode chegar a essa conclusão de boa fé e até em consciência de Krishna. Mas o síntoma, sintoma em português, síntoma em espanhol, o sintoma de consciência de Krishna, o sintoma de que um Vaishnava está considerando, debatendo teorias políticas ou filosofias políticas ou talvez até detalhes políticos. O sintoma de que esse discurso, esse debate está partindo de uma consciência de Krishna.
é que um Vaishnava, nesse caso, observa, respeita a etiqueta Vaishnava. E no caso, se estamos lidando com outro Vaishnava, que já fez muito serviço, ou uma Vaishnavi, que já fez muito serviço, dedicou muitos anos da sua vida a servir, eu acho que seria justo, civilizado, tem, como se diz em português, em inglês se diz dar o benefício da dúvida. Quer dizer, se um Vaishnava que já fez muito serviço, que dedicou sua vida, um Vaishnavi, e você acha que politicamente a pessoa está perdendo o ponto, o devoto não está vindo claramente. Eu acho que reagir de forma violenta, pelo menos com palavras violentas e atacar a pessoa com palavras, não é, eu diria, não é completamente uma reação espiritual. Existe a etiqueta Vaishnava. Os debates que eu tenho observado um pouco, se quero ser honesto com vocês, tratar vocês como adultos, e não acompanho muito porque, primeiro, porque sinto que não tenho direito, que não sou brasileiro, então eu não quero dar uma opinião sobre outro país. Mas o pouco que tenho visto, talvez o pior aspecto é que não sinto que eu sinto que quase que não aprendi nada. Eu gosto, como eu disse, eu gosto de filosofia política. Eu acompanho os eventos do mundo. Eu gosto de uma boa análise inteligente, bem informada. Uma boa análise de assuntos contemporâneos. Eu estou interessado no Brasil, porque eu já morei tanto tempo lá e conheço tantos devotos brasileiros e estou sempre interessado. Então, eu presto uma atenção especial, porque acompanho os eventos do mundo e eu fico até mais interessado quando se trata de algo no Brasil. Então, eu tenho esse interesse. E, às vezes, eu leio, assim, artigos sobre o que, na mídia, digamos, uma mídia que eu confio mais que outras mídias, eu leio e eu gosto de ler, saber o que está acontecendo no Brasil, diferentes opiniões e assuntos, mas honestamente, quando leio os combates, os debates entre devotos, muito rara vez, depois de ler, eu sinto que aprendi algo. Que foi um diálogo de pessoas de boa fé, com respeito mútuo, entre os dois lados, que estão fazendo colocações interessantes, bem informadas, não simplesmente martelando assim um ponto de vista, mas realmente certo nível de erudição, argumentos bem informados e com um conhecimento da história do país e diferentes condições. Quer dizer, então, se eu quero saber o que está acontecendo no Brasil, tem boas mídias, por exemplo, BBC do Reino Unido, ou até às vezes vejo um jornal online do Brasil. Mas entre os devotos, é muita rara vez que eu sinto que estou aprendendo, estou me educando. É mais testemunhar uma batalha. E por isso, eu não estou dizendo que um Vaishnava não pode discutir, não pode
discutir até sobre filosofia política, ou sobre a história, sobre o que seja melhor para o país em que você vive, mas é o nível de etiqueta, acho que isso é a palavra importante, o nível de etiqueta e até o nível de informação, a capacidade de ver os dois lados de um assunto, uma, como se diz no Brasil, background, um conhecimento da história. Às vezes, claro, que não é que nunca falo com devotos com informação, claro que às vezes sim, mas quando tem aquelas guerras, batalhas no internet e parece que a etiqueta Vaishnava vai, como se diz, por águas baixas. Então, minha sugestão aos devotos no Brasil, aqueles que realmente dão muito valor ao seu avanço espiritual, é que tentem manter etiqueta Vaishnava, uma certa generosidade. Se tem uma devota, um devoto que tem antecedentes enormes de serviço devocional, histórias de décadas de serviço devocional e faz ou fala uma coisa que você discorda, que não entende, porque fez isso. Eu acho que você não precisa concordar, mas uma certa generosidade com servos fiéis do Senhor, servas fiéis do Senhor, eu acho que é uma boa ideia para quem está querendo agradar Krishna. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar. Eu acho que tem algumas perguntas, vou dar uma olhada. Obrigado por sua atenção. Ok, pergunta de hoje. Entendo que a distribuição de livros de Prabhupada era sua misericórdia para as pessoas também, sua prática pedagógica intensiva de Bhakti Loga. Essa pergunta não está no tópico, eu acho, não entendi bem. Tá? Falta uma palavra. Oh, Bhakti Yoga. Para os devotos que... Não entendi bem a pergunta. Se quem escreveu essa pergunta, você pode me mandar uma carta privada, eu vou responder. O mundo vive a invasão do comunismo com corrupção, narcotráfico e queda da moral. Por isso, muitos devotos se animam a trabalhar contra isto. Talvez Prabhupada deixou muito claro que a única verdadeira solução é a consciência de Krishna mesmo. Então, a história mostra muito claramente, tragicamente mostra, eu diria, que, como se diz, o libertador de hoje é o tirano de amanhã. Como em Nicarágua, o senhor Daniel Ortega, que era libertador de Nicarágua e virou tirano, violento, assassino de Nicarágua, e os casos são inumeráveis. Então, confiar, se você estuda mesmo a história, se você estuda a história, conhece a história do mundo, você vai entender muito bem que Prabhupada tinha toda a razão, que a consciência de Krishna mesmo é a solução para o mundo. Então, tenho visto nesses dias muitos devotos brigando e se xingando. Que delícia, né? Vaishnava se xingando. Por política, tem uma postagem com muitas colorações desse tipo de ciru. Não queria mencionar o nome. Que é uma devota que fala de Krishna West como apoiadora da direita extrema. Eu acho que quem escreveu isso, eu gostaria muito
que você me mandasse, talvez uma carta, citando aquela devota, citando textualmente palavras, não por associação que apoia isto apoia aquilo, mas palavras diretas dessa pessoa apoiando a direita extrema. Então, se você pode me mandar isso, eu agradeço. E porque não posso comentar sem ver as palavras, porque isso seria injusto. Um vídeo foi postado, sim, estou bem consciente disso. Então, peço que os devotos que estejam preocupados, que me mandem uma carta tranquila, explicando, citando palavras precisas, palavras que vocês acham inapropriadas, e como damas e cavalheiros, senhoras e senhores, podemos resolver. Krishna West apoia a direita? Acho que até hoje não. Nem a esquerda. Nós apoiamos a consciência de Krishna. Krishna West não é um programa político, é um programa, espero que seja um programa espiritual. Se opto apenas por me dedicar a pregar e ensinar consciência de Krishna e viver minha vida devocional, posso considerar como estando realizando meu melhor papel político e social do que me envolver no debate seco e desgastante. O senhor concorda com isto? Claro que qualquer debate seco e desgastante deve ser evitado. Tem uma maneira de entrar em debates políticos, porém de entrar com consciência de Krishna. E não só dizer, se todo mundo cantar Hare Krishna. Claro, eu não estou dizendo isso é verdade, mas não tão simples. Mesmo sobre, por exemplo, eu vou dar um exemplo que talvez define a diferença entre a esquerda e a direita nos extremos de ambos, de ambas. Isso é um exemplo de um debate que eu considerei interessante e relevante para devotos. E um debate político que está quase o alicerce do conflito. Em termos da filosofia do direito, existe o termo direito negativo e direito positivo. Isso é o alicerce de muito do debate entre esquerda e direita. Um direito negativo é o direito de não ser agredido, de não ser abusado, como, por exemplo, você tem direito a não ser roubado. Você tem direito, vamos dizer, a não ser estrupado. Você tem direito a não ser assim, jogado fora da sua casa, ou essas coisas. Então, esses direitos chamam-se direitos negativos porque são direitos a não ser algo. Agora tem direito positivo. O direito positivo é direito positivo. Por exemplo, o direito a tratamento médico de qualidade, a cuidados médicos, que você, sendo cidadão, simplesmente um ser humano, se você está com dor, se você está com problema médico, você tem direito a ser cuidado, A sociedade tem direito a eliminar a dor dos cidadãos, e não só para aqueles cidadãos que pagam, ou que podem pagar.
Ou, por exemplo, você tem direito, outro direito positivo seria direito à educação. Que cada cidadão tem direito a uma boa educação, se ele ou ela se tem capacidade. Existem pessoas que simplesmente não conseguem, mas todo mundo tem direito a uma boa educação de estudar. São direitos positivos. Agora, pessoalmente, eu não sou da direita extrema, no sentido que eu acredito, eu sei, que cada cidadão tem direitos positivos. Direito a cuidados médicos, direitos à educação, e direitos, eu diria, a uma alimentação saudável. Claro que se uma pessoa simplesmente bicho da preguiça, que simplesmente quer explorar os outros cidadãos e ficar na rede com limonada todo dia e todos os dias e que os outros trabalhem, não, isso é outra coisa. Mas uma pessoa que se esforça, faz um esforço honesto, tenta manter sua família, mas falta algo para boa alimentação, para educação, para cuidados médicos. Sim, eu insisto completamente que a sociedade tem que cuidar dos seus membros. Nesse sentido, eu não sou direitista. A esquerda também, por exemplo, lutam para o direito de matar bebês, o aborto. Eles veem, às vezes, ricos como inimigos. Tem um cara aqui nos Estados Unidos, um tal de Bernie, bom, não sei se sou permitido mencionar o nome, mas agora perdeu, não vai ser candidato a democrata, mas ele odiava, se você tem muito dinheiro, você é um demônio. E essas pessoas não entendem como as economias funcionam no mundo real. Que uma economia nacional não é simplesmente uma torta que você divide em diferentes partes, então você quer redividir a torta. Não. Porque, como sabemos, a riqueza de nações, hoje em dia, no capitalismo, que é uma realidade que vivemos, a riqueza é criada e destruída diariamente. Diariamente. Então, simplesmente um ato de má administração de um governo pode simplesmente eliminar, destruir bilhões de reais no Brasil. Então, não existe uma quantidade fixa que é a riqueza nacional. Não existe. É uma coisa constantemente em fluxo, dia por dia. Então, eu tenho visto, por exemplo, em França, na administração de um presidente recente, antes, que era François Hollande, que ele teve muita retórica assim, esquerdista e basicamente destruiu a economia de França. Depois ele teve que... E tinha milhões de pessoas que perderam o emprego, foi um desastre. Porque, então, a esquerda também... eu não sou esquerdista, não sou direitista. Eu vejo cada assunto e tento tomar uma atitude racional, baseando-me na história, na ciência social, na moralidade e na consciência de Krishna. Por isso, eu acho que para mim é impossível me identificar com a direita ou com a esquerda. Eu tomo as coisas lógicas, boas, e rejeito as coisas que são ruins. Então, para mim, como pessoa tentando ser um Vaishnava, tentando ser, me identificar com um partido político mundano, eu acho que é um horror. Uma coisa seria um absurdo, até intelectual seria um absurdo. Porque o dogmatismo acaba com a sociedade. Dogmatismo
fanatismo político ou fanatismo religioso. O senhor tem toda razão, obrigado, amigo meu, né? Quanto a... Onde foi? Perdi isso. A violência no discurso e o separatismo entre os devotos devido à política. A ISKCON tem perdido muito com isso, a meu ver, um ponto passivo. Lhe perguntaria, para um espiritualista vivendo no mundo, como o senhor deixou claro e sabendo que a política tem influência em sua vida prática e no seu posicionamento filosófico, ou seja, deveria ser condizente a tal, qual deve ser a sua posição? Minha posição é que eu tento entender a consciência de Krishna a nível política, social, teológica, todo nível. Tento entender o que são os ensinamentos de Krishna. Tento entender a história para ter uma visão de causa e efeito. Se você não conhece muito bem a história, você simplesmente não pode entender a causalidade histórica. Uma pessoa que está presa no presente, os assuntos de hoje, sem dúvida, vai acabar com o mundo. Vai causar danos enormes. Porque através de um estudo, paciência de causa e efeito, através de tempos históricos, por exemplo, um jovem que come mal, que come lixo, assim, comida ruim, mas que gosta, essa pessoa não entende. E daqui a 20 anos, 30 anos, que ele vai sofrer como cachorro na rua. Uma pessoa que fuma, um adolescente que fuma, ele não vai morrer hoje ou amanhã, mas vai morrer. Então, tem certas causas cujos efeitos se manifestam depois de anos. E se você não estudou a história seriamente, se você não estudou a história, você vai ter pouco conhecimento de causas e efeitos, da causalidade histórica. E por isso você vai insistir em algo e se opor a outra coisa sem entender as consequências. É inevitável. Por isso, pessoalmente, eu quero ser, como se diz, eu quero agir com consciência, quero ser uma boa pessoa, quero servir a Krishna, e por isso eu estudo, tento entender, escuto os dois lados, para não ficar um fanático, dogmático, escuto. E existe um princípio no debate, que para realmente ganhar um debate, você tem que derrotar a forma mais forte do outro argumento, e não a forma mais estúpida. Porque tanto na esquerda quanto na direita tem pessoas inteligentes e tem idiotas. Então, se você derrota os argumentos de um idiota do outro lado, isso não vale. Isso não é sério. Então, eu estudo cada coisa, tento entender a história, tento entender a consciência de Krishna e chego a uma conclusão que eu acho que seja razoável e racional em cada assunto. A pergunta que muitos de nós gostariam de fazer é... Interessante, estou gostando de falar com vocês sobre essas coisas, se vocês aguentam. A pergunta que muitos de nós gostariam de fazer é qual é a posição de Krishna West em relação ao vídeo postado no YouTube. Sim, o Krishna West não toma posições políticas. Sobre esse YouTube, outra vez, tenho ouvido diversas interpretações do YouTube.
algumas mais horríveis que outras. Então, sobre esse YouTube, você pode, por favor, me mandar uma carta, com muito prazer eu vou ler, citando palavras precisas que você não aceita. Alguém pode dizer que não, que uma pessoa associada com outras pessoas, ou mesmo essa pessoa que em outros lugares e outros contextos fala coisas. Agora, isso pode ser, mas temos que estudar exatamente o que a pessoa que postou achava que fazia, a sua intenção, se essa pessoa tinha ou não tinha conhecimento completo das consequências. E temos que ver isso tudo objetivamente, mas também com generosidade, não com, quer dizer, com calma. Sem esquentar, temos que ver todos os fatos e chegar a uma conclusão, mas a resposta simples é que Krishna West não toma posições assim na política doméstica do Brasil. Quando o Senhor fala de sermos generosos com os devotos seniors que estão há mais tempo na consciência de Krishna, faz sentido dizer que nós falta decência? Prefiro não assim atacar ninguém neste momento. Eu acho que, em princípio, evidente o fato de querermos manter um grau apropriado de etiqueta Vaishnava. Isso não significa aceitar o que você não pode aceitar ou rejeitar o que você quer aceitar. Claro, você tem direito a seguir sua própria consciência, mas é possível, neste mundo, seguir nossa própria consciência e também respeitar a etiqueta Vaishnava. As duas coisas não são contraditórias. Como podemos redirecionar esses conflitos políticos entre os devotos para uma unificação em que o objetivo seja o propósito real que Srila Prabhupada nos trouxe, voltar a Krishna? Eu acho que neste caso específico que muitos estão falando dele, e não quero entrar para não assim ofender ninguém, eu acho que todo mundo aprendeu algo. Eu acho que não vamos ver mais programas exatamente assim. Então, eu acho que é uma oportunidade para todo mundo aprender algo e depois vamos proceder juntos, com paz e com respeito mútuo. Como conciliar a consciência política associada à consciência de Krishna? Como eu disse, existe um tipo de filosofia política apropriada e tem outro tipo de consciência política não apropriada. E então eu acho que podemos dar argumentos filosóficos, até históricos, visando assim o bem-estar do povo e pode ser um discurso, até um debate de nível. Debate entre damas e cavalheiros, debate entre pessoas educadas, Vaishnavas, com respeito mútuo. E eu acho que seria até um debate muito interessante. Então, isso não é ruim, mas eu devo citar a minha mãe, que eu lembro muito bem quando eu era criança, minha mãe me dizia, não sei como dizer em português, mas o que é importante, o que importa não é o que você diz, mas a maneira em que você diz, a maneira em que você fala. Então, falando dentro da etiqueta Vaishnava, com boa vontade, com uma certa generosidade, sem abandonar o que realmente acreditamos, pode ser um diálogo interessante. Inclusive, eu acho que é uma tragédia aqui. Eu gostaria de apontar o que eu acho que não é menos que uma tragédia neste caso, mas talvez uma tragédia que pode ser corrigida.
que agora que o Brasil, e não só o Brasil, em muitos países, no Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, estamos vivendo um período histórico de debates políticos assim, violentos, e de nós e eles, e ódio, uma época de ódio. Talvez até o vírus é sintoma do ódio político e social. Então, neste caso, como sabemos, mesmo no Brasil, e em tantos países, existe uma lista longa de países que estão presos assim nesse tipo de briga política violenta e feia. Então, são os Vaishnavas, são exatamente os Vaishnavas que deveriam mostrar ao mundo uma forma elevada, inteligente, de debater esses assuntos. Se nós somos como as pessoas que não cantam Hare Krishna, que não acreditam no Prabhupada, que nada, cadê o exemplo? Onde está assim, o exemplo dos Vaishnavas mostrando ao povo uma forma superior, mais espiritual, de debater os assuntos? Cadê os Brahmanas? Que são bem informados, que pesquisaram antes de abrir a boca, pesquisam, conhecem o contexto histórico, são eruditos, têm boa vontade, têm uma generosidade de espírito, ao mesmo tempo que insistem num ponto que eles acham importante. Cadê esse exemplo? Se os Vaishnavas, quando debatem esse assunto, são mais ou menos indistinguíveis dos materialistas, eu acho que é uma tragédia. Porque talvez os Vaishnavas são os únicos que podem dar esse exemplo. Porque debate político, às vezes, é inevitável. Debate político, às vezes, é inevitável. E quem será, se não os Vaishnavas? Assim, para dar um exemplo de uma forma mais elevada, mais espiritual, mais civilizada, mais saudável de debater os assuntos. Então, cadê esse exemplo no Brasil ou em outros países? Como conciliar a consciência política associada à consciência de Krishna? Sim, como eu expliquei agora. A polarização política e as desavenças praticamente, ou a desavença praticamente cega de ambos lados, inclusive dos devotos, mostra para nós que existe uma falta de compaixão. Bom, eu acho que consciência de Krishna, que também inclui compaixão, claro. Ou somente estamos sob uma campanha massiva publicitária de demonizar o outro lado também. Eu acho que nós, um Vaishnava sério, um Vaishnava avançado, não pode ser, como se diz, levado por correntes mundanas. Sim, claro que, por exemplo, o Brasil é um país importante no mundo, então o povo está brigando sobre qual linha política, social, histórica o país vai seguir. Então, tem interesses estrangeiros. Tem outros países importantes no mundo que têm interesses na linha que o Brasil for seguir. Então, um Vaishnava não se deixa perder nessa briga global, porque a briga política no Brasil não é só o Brasil. Tem muitos interesses internacionais de todo lado, não é só de um país ou outro. O mundo está interessado, o mundo está investido no resultado no Brasil. Então, o Vaishnava tem que ser a pessoa que está em cima. Krishna mesmo diz, em Bhagavad Gita, que um Vaishnava é Udasinava.
a Asina, que fica em cima da briga. Isso é um Vaishnava. O Dasinava, que fica em cima dos conflitos, dando bons conselhos. E, por exemplo, se existe um demônio em certo país que vai realmente machucar o país, sim, o Vaishnava pode abrir a boca. Porém, sempre como Vaishnava, sempre a partir da nossa cultura, da nossa compreensão espiritual. Não que, de repente, os Vaishnavas são... Bom, não vou entrar em detalhes para não ofender ninguém, mas já vi certas manifestações que eu achei meio ridículas, de pessoas achando que estão salvando o seu país de uma forma muito mundana e dizem que são devotos sérios. Bom, já li Mahabharata. No Mahabharata temos histórias incríveis e terríveis, sim? Falou disso. Temos histórias incríveis e terríveis de injustiça relacionadas com política na época, com Krishna pessoalmente, naquela família, quando é mesmo que teremos a boa fortuna de lermos Mahabharata. Tenho boas notícias. Depois de uma demora insignificante de várias décadas, agora Krishna está me abençoando e o livro vai sair, acho que mais ou menos no final do ano, que vou terminar, mas obrigado pela pergunta. O que me parece é que a paixão política segue como uma torcida de futebol, negligencia o conhecimento histórico e sociológico, ficando na superficialidade, o que leva muitas vezes à violência. Como mediar essa situação de confronto sem conhecimento até no nível material? Sócrates, o filósofo Sócrates, como foi em português seria oráculo era uma mulher, num templo em Grécia antiga, na ilha de Delphi, e tinha a senhora oráculo que era um tipo de, como se diz em português, via mídia, que ela comunicava com Apolo, o deus grego Apolo, e as pessoas iam lá de todo o mundo grego e de outros lugares, iam lá, talvez Egito, e faziam perguntas ao deus Apolo, e essa senhora oráculo, ela diziam que podia ouvir o Deus e depois dar a resposta. Então, aparentemente, esse oráculo disse uma vez que o homem mais sábio de Atenas era Sócrates. Então, Sócrates disse uma vez que nem sei como eu posso ser a pessoa mais sábia de Atenas, mas talvez só neste sentido, que eu sei o que não sei. Eu sei o que não sei. E a grande maioria das pessoas não sabem o que não sabem. Então, com etiqueta Vaishnava, com bons estudos, podemos ter como eu disse, até um debate bem interessante, iluminador. Parece que Maia... sim, parece que Maia é tão poderosa que está fazendo os devotos terem mais energias para defender posições políticas do que preservar a associação dos devotos, quando nos esquecemos que essa dualidade cada vez mais nos prende no mundo material. Consciência de Krishna da direita e esquerda. Sim, eu acho que os outros têm boa vontade. O meu propósito aqui não é de culpar ninguém, nem de insultar ninguém, simplesmente de sugerir que sejamos como se diz, acho que a palavra é faro.
baliza, uma luz para o mundo, uma luz para o Brasil, de mostrar uma classe de brahmanas inteligentes, educadas, bondosas, que em forma muito inteligente discutem, debatem. Embora, pergunta, você tem que pagar mais hoje. Embora saibamos que a função da religião é nos religar com Deus, podemos observar que ao longo da história religiosa se envolveram diretamente com a política, causando uma série de distúrbios sociais, a exemplo da Igreja Católica nas cidades média e moderna e das teocracias islâmicas extremistas atuais. Boa colocação. Em graus menores, podemos perceber que há ainda uma grande influência das lideranças religiosas sobre seus seguidores. No Brasil, inclusive, pastores comandaram votos de suas ovelhas durante as eleições. Na ISKCON também tivemos situações de lideranças orientando discípulos que deveriam votar em candidato X ou Y. Eu acho que isso não é muito bom. Aqui no Brasil, o novo governo fala que não se pode confiar na imprensa, pois toda ela é comunista. Né? Tem um devoto, discípulo meu, que disse que não, toda a imprensa é direitista, então parece que não concordam. O senhor falou da BBT que também gosta das reportagens, que também gosta das reportagens. Pergunto, toda empresa falha, as pessoas têm que ter conhecimento para discernir o que é verdade ou mentira. Pessoalmente, posso dizer só que eu faço, pessoalmente, o Cristo me dá uma certa capacidade de ler as notícias e discernir. Normalmente eu vejo claramente quando o assim chamado repórter está tentando fazer minha cabeça, está querendo me convencer de algo. Então, eu tento filtrar isso, simplesmente ver quais são os fatos. E também, se você é um filósofo sério, você tem que ver outro lado. Então, às vezes, eu escuto os dois lados porque eu não quero cair no dogmatismo. E, finalmente, eu sou responsável pela minha decisão e tem assuntos que não tenho opinião forte porque não me sinto preparado, que não pesquisei suficientemente. Mas a imprensa, sim, porque, por exemplo, se você escreve um artigo na imprensa sobre política, é muito provável que você não tenha um grau universitário na ciência política. Eles escrevem sobre tantas coisas que eles não têm conhecimento mais que você. Estão dando suas opiniões, dos dois lados. Sem dúvida, então eu procuro reportagens que eu vejo que são mais... minha posição é que eu sou adulto, sou razoavelmente inteligente, eu quero os fatos, eu vou decidir. Não preciso que um jornalista que me diga o que eu devo pensar. Você consideraria imaduro que um Vaishnava... em espanhol. ¿Usted consideraría inmaduro que un Vaishnava no quiera saber nada de política y ocupar el tiempo que le quede en el cuerpo para ser consciente de Krishna, estando ya muy frustrado de la incongruencia política y social que vimos? Claramente você tem essa opção. Eu não quero insistir que você tem que se educar politicamente. Se você prefere se dedicar à consciência de Krishna, sem acompanhar a política, claro que você tem esse direito. Krishna West não toma partido político, mas porque eu vi... isso já falamos muito disso. Qualquer devoto que tenha algum problema com esse vídeo famosíssimo, por favor, escreve exatamente as palavras que você achou inapropriadas e vamos conversar. Devo eu utilizar o meu nome pessoal, minha individualidade, para defender o que acredito
Parece-me um princípio democrático, mas utilizar-me de um cargo, posição, localização que transforma minha opinião em orientação devido às relações de poder não parece ser inadequado e antidemocrático. Não sei se entendi muito bem isso. Devo... Ah. Utilizar-me no sentido de aproveitar aproveitar um cargo, posição. Que transforma minha opinião em orientação. Entendi agora. Já que sabemos que as relações de poder trazem, sim, influências diretas àqueles que estão em posição subalternas. Subalterna, que boa palavra da esquerda. Eu acho que, primeiro que, segundo nossa filosofia, existe um monte de Shudras. E os Shudras, tipicamente, tomarão a opinião de outra pessoa. Certas pessoas têm a capacidade de estudar, raciocinar, debater, de boa fé, e chegar a uma conclusão, digamos, original, mas razoável. E vendo os dois lados. Muitas pessoas não. Então, por exemplo, teve um candidato, ainda tem, nos Estados Unidos, que sempre se elogia, dizendo que ele não aceita doações grandes, ele só aceita doações políticas, do povão mesmo, do povo, que doações pequenas, e por isso ele não deve nada aos ricos. Mas o ponto óbvio que ele perdeu, porque eu acho que não é tão inteligente quanto ele se acha, é que também você pode ficar completamente endividado à multidão. Vamos dizer, por exemplo, que um político aceita uma doação de peso de um rico, de outro rico, então ele tem certa obrigação política aos ricos. Mas vamos dizer que um político como esse cidadão, que aceitou, vamos dizer, milhares de doações do povo, não tão grandes, mas doações oriundas que vêm de um certo setor da sociedade. Neste caso, é o setor bem esquerdista e um pouco, como dizer, extremo. Então, ele tem a mesma obrigação. Mesmo ele pensando, mesmo que ele pense que talvez essa postura política que tomei é um pouco extrema, ele não pode retroceder. Ele não pode, porque não pode recuar. Ele é forçado a apoiar uma posição política que talvez ele não concorde completamente, porque senão essa multidão que deu dinheiro, que veio de um setor, agora se estuda essas coisas. E sabemos exatamente, por exemplo, quem apoia quem, quais setores da sociedade são jovens de idade meia, ou são velhos, ou esquerdistas, direitistas, pessoas casadas, pessoas não casadas, pessoas formadas na universidade, pessoas não formadas na universidade. Sim, é uma ciência já. Então, um candidato, sabendo muito bem que um setor social deu muito dinheiro, parcelado ou de golpe, assim, mas ainda assim, ele é endividado. Ele não pode seguir sempre a sua consciência, porque se ele não fazer o que agrada esse grupo, ele vai ser enforcado por eles.
Estar enforcado. Então, dívida política, porque alguém me deu dinheiro. Realmente, um detalhe não sempre importante, que o dinheiro veio, assim, em parcelas enormes de alguns ricos, o que veio em parcelas menores de muitas pessoas. Nos dois casos, o político vendeu-se. Isso é mais no caso do demagogo, que levanta o povão e tudo isso. Ele também se vendeu de outra maneira. Tem pessoas que se tornam ricos vendendo milhões de produtos pequenos e tem pessoas que se tornam ricos vendendo, por exemplo, navios de batalha, ok? Vendem 2 por ano e são bilionários. Então, pode vender muitos, você pode se vender, e vocês entendem o ponto. E por isso, não quero perder aqui o fio, mas Krishna West não é um partido político. Agora, isso de subalternas, e isso é outra conversa para outro dia, mas tanto o discurso da direita dura, como se diz, da hard right, ou direita extrema, esquerda extrema, os dois discursos acho pessoalmente bem carentes, porque eu acho que a verdade é mais equilibrada. Eu não vejo um mundo que tenha metade do Brasil, por exemplo, que é completamente idiota, demônios, e metade que são nobres e livres e são bonzinhos. Não. Eu acho que a verdade não é tão fanática, não é tão dogmática. Inclusive, essa tendência de dividir o mundo em dois é uma tendência da paixão material mesmo, segundo o Bhagavad Gita. Eu mesma e minha família fomos coagidos a votar num candidato. Sim, interessante essa pergunta. Coagido, em inglês, coerced. Eu mesma e minha família fomos coagidos a votar num candidato durante as eleições passadas para alguns devotos, e como o nosso posicionamento foi contrário, fomos humilhados, meu Deus, e convidados a não frequentar mais aquele local de reunião dos devotos. Eu acho isso absurdo, ofensivo e abusivo, honestamente. A situação aqui é que o fanatismo político no Brasil tem tomado lugar do conhecimento da filosofia transcendental acerca do que realmente é importante voltar a Krishna. As coisas que vêm acontecendo no Brasil têm afastado muitos devotos. Imagine coagir uma devota e a família a voltar, e depois, quando eles têm outra opinião, de humilhar e convidar a sair, eu acho que isso é uma degradação chocante da missão de Prabhupada. E quem fez isso deve rogar, assim, pedir a Krishna que seja perdoado. Um líder religioso tem direito de expor publicamente sua ideologia política? Pessoalmente, eu, às vezes tenho opiniões, porém, eu tento deixar claro, talvez não consegui mais que eu devia, ou quanto eu devia, mas eu tento deixar claro que são assuntos materiais e que os outros têm direito a ter outras opiniões. O que não aguento muito é simplesmente a ignorância. Quer dizer, um devoto que pode se opor, um discípulo meu, que pode apresentar outro ponto de vista político, contrário ao meu, mas bem pesquisado, bem racional, eu vou apreciar muito. Porque
eu posso aprender, eu posso aprimorar minha compreensão. Todos vocês são agora, eu vou convidar formalmente aqui mesmo, nesse programa, eu vou convidá-los oficialmente a discordar comigo, com tal que possam apresentar algo racional, baseado nos fatos, a história, não doutrina. Não aguento fanatismo, nem religioso, nem político, dogma. Sou alérgico a dogma. Agora, se você pode montar um argumento, se você pode refutar o que estou dizendo, mas em forma lógica, eu vou gostar demais. Eu gosto de aprender. Eu sou, como se diz, italiano, estou cansado, como se diz. Eu sou uma, como se diz, em português seria... sim, um aluno, estudante da vida, ao longo da vida. Eu estou sempre, mesmo quando tenho que confessar que estou comendo, eu estou assim, aprendendo algo. Eu tenho um YouTube algo, agora estou fazendo muito pesquisa em filosofia para o Instituto Bhaktivedanta. Então, eu gosto sempre de aprender. Se você pode apresentar fatos, argumentos, filosofia política, que vai me obrigar, se eu sou intelectualmente honesto, que eu serei obrigado a modificar minha posição, vou ficar muito agradecido. E porque são assuntos deste mundo, não teologia. Que um líder religioso tem direito a expor sua ideologia. Eu espero não expor ideologia, eu tento expor fatos históricos e filosofia política. Se cair na ideologia, por favor, gritem, me salvam, porque eu não quero ser exponente de ideologia, eu gosto de filosofia política e fatos históricos bem analisados. Prabhupada deu ao Senhor alguma instrução de como proceder com as situações políticas na ISKCON e no mundo? Uma coisa Prabhupada me disse, que é relevante, eu queria falar para vocês, e agora Krishna me lembrou, através dessa pergunta. Prabhupada uma vez, e nem sei porquê, Prabhupada às vezes dizia coisas para mim sem eu perguntar, ele queria falar certas coisas para mim, então ele disse para mim, quando entre devotos, quando os negócios interferem com a amizade, é melhor renunciar aos negócios. Quer dizer, se, por exemplo, se eu tenho um amigo devoto que eu gosto dele, e ele gosta de mim, e discordamos sobre algum assunto político, é melhor não falar disso. É como, por exemplo, muito comum nos Estados Unidos, agora que o presidente atual dos Estados Unidos, alguns apoiam e quase metade do país odeia. Bom, parecido a situação no Brasil. Então, muito comum nos Estados Unidos que quando vai ter um feriado, que toda a família se reúne, que jantar, aqueles jantares durante o ano, que toda a família vem. Então, eles sempre dizem, por favor, não falem de política, que vai estragar todo o evento. Então, se você tem um amigo Vaishnava ou simplesmente outro devoto e vocês conseguem ter um debate, uma conversa civilizado e bem informado e vocês gostam do tópico, então falem. Mas se o resultado vai ser ódio entre Vaishnavas, ofensas, e uma consciência mundana, por que entrar nisso?
Não seria a consciência de Krishna um ato político em sua essência? Não, essa pergunta... Que pergunta? Na sua essência, a consciência de Krishna é um ato espiritual. Pensava que todo mundo sabia disso. Consciência de Krishna tem consequências políticas. Por exemplo, se um povo, se milhões de pessoas aceitam consciência de Krishna, obviamente eles vão votar por outras pessoas. Então, as consequências da consciência são políticas. Mas dizer que a essência da consciência de Krishna é política, meu Deus. Sobretudo, quando lembramos do contexto sociopolítico no século XVI, com Sri Chaitanya, além de... É por isso que Sri Chaitanya, devido à situação política, ele evitava a política. Isso é o ponto. Porque ele decidiu, ele escolheu, foi a sua decisão do Senhor Chaitanya de aparecer neste mundo num período histórico em que não era possível falar de política. Não era possível falar de política. E ele queria pregar num ambiente histórico em que não podia surgir um tópico político. E por isso dizer que a essência da missão do Senhor Chaitanya é política, não. É pecaminoso um devoto ter arma de fogo em sua casa para proteger sua família. Eu acho que não se trata de pecado. Eu espero que se tem uma arma, que seja legal. Mas devemos acreditar que tudo faz parte do karma. Krishna controla. Bom, isso é uma decisão pessoal. Tem certas coisas que eu, como guru na ISKCON, por exemplo, de outras perguntas, se eu devo ser vegano, ou se posso oferecer leite a Krishna, que gosto. Eu acho que não é o dever do guru de falar como guru em todos os detalhes externos da vida. Então, se no Brasil, se um cidadão brasileiro tem direito legal a ter arma de fogo em casa para proteger a sua família e tem arma de fogo em casa para proteger sua família e nunca utiliza sua arma para outra finalidade, eu acho que, por exemplo, se eu digo aqui, como guru da ISKCON, que não, ninguém pode ter arma de fogo em casa, e, por exemplo, se a família dessa pessoa morrer, ele podia ter defendido sua família e crianças morreram porque eu disse que não pode ter arma de fogo. E não vou entrar nesses assuntos assim materiais, eu acho que não posso entrar nesses, porque eu acho que meus discípulos, a grande maioria no Brasil, são adultos, e eu digo que vocês não devem fazer coisas ilegais contra a lei, crimes, mas sobre a proteção da família, não vou entrar nessa. Então, obrigado a todo mundo. Para mim, é surpreendente que alguém ainda está aqui conosco. Não sei porquê. Acho que Krishna dizendo que acabou. Então, muito obrigado a todo mundo. Agradeço a todo mundo por sua atenção. E se você... Claro que todo mundo pode escrever para mim, se você precisa, e vou fazer o melhor que posso para responder. Obrigado por sua atenção e vamos servir a Krishna. Seriamente, obrigado, Hare Krishna.